Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Essas palavras foram escritas há quase 200 anos, mas parecem descrever perfeitamente o mundo de hoje. Muitos acreditam que vivemos em uma sociedade livre, especialmente no Ocidente, onde não existem ditaduras explícitas ou sistemas de controle tão brutais quanto os descritos por George Orwell em 1984. Mas será que isso significa que somos realmente livres? Huxley, em seu livro Admirável Mundo Novo, nos alertou para um tipo diferente de servidão. Não a servidão pela força, mas pelo prazer. Ele imaginou uma sociedade onde as pessoas são distraídas, anestesiadas e doutrinadas sem perceber. Não há opressão direta, apenas um sistema onde prazeres constantes, tecnologias avançadas e confortos ininterruptos mantêm as massas complacentes e submissas. O que torna essa visão tão perturbadora é que ela não parece muito distante da realidade atual. Drogas que alteram nosso humor, redes sociais que monopolizam nossa atenção, pornografia e entretenimento que alimentam desejos incessantes, tudo isso pode nos distrair do fato de que, por trás dessas facilidades, talvez não sejamos tão livres quanto pensamos. Mas como o prazer e o entretenimento podem se tornar ferramentas de controle? Para entender, precisamos explorar como o comportamento humano pode ser manipulado e por que, muitas vezes, aceitamos nossa própria servidão. O controle pela força é fácil de reconhecer. Prisões, censura e punições físicas são sinais claros de uma sociedade onde a liberdade foi eliminada. No entanto, há um método de controle muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Esse método não utiliza o medo, mas o prazer. Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, previa uma sociedade onde as pessoas seriam condicionadas a aceitar sua servidão porque estariam constantemente distraídas por prazeres oferecidos pelo próprio sistema. Para isso, o Estado promovia o uso da droga soma, uma substância que eliminava o sofrimento e oferecia momentos de euforia e alívio imediato. A promessa era simples, uma fuga da realidade em apenas uma dose. Esse tipo de condicionamento, que utiliza recompensas em vez de punições, não é mera ficção. No século XX, o psicólogo B.F. Skinner demonstrou como o comportamento pode ser moldado por meio do que ele chamou de reforço positivo. Em seus experimentos, ratos eram recompensados com comida sempre que executavam um comportamento desejado. Com o tempo, os ratos não apenas se ajustavam ao comportamento esperado, mas passavam a repeti-lo voluntariamente. Huxley entendeu as implicações desses estudos. Ele viu como o prazer, quando utilizado estrategicamente, poderia ser uma forma de controle tão eficaz quanto a repressão. Afinal, uma população que é constantemente recompensada com prazeres, sejam eles físicos, emocionais ou virtuais, não sente necessidade de resistir. Ela se acomoda. Hoje, é impossível não notar os paralelos com nossa realidade. Temos à disposição um vasto arsenal de prazeres, medicamentos psicotrópicos que aliviam o sofrimento, redes sociais que alimentam nossa busca por validação, pornografia que oferece gratificação instantânea, e uma avalanche de entretenimento digital projetado para capturar e manter nossa atenção. Tudo isso cria um ciclo onde o desejo e a recompensa se reforçam mutuamente, afastando-nos da reflexão e da busca por algo mais profundo. O que Huxley previu em Admirável Mundo Novo não foi uma distopia de opressão explícita, mas uma sociedade onde as pessoas aceitariam sua servidão de bom grado, anestesiadas por prazeres incessantes. O perigo desse tipo de controle está na sua sutileza. Em vez de reconhecer as correntes, muitos passam a amá-las. Uma população distraída é fácil de controlar. Essa foi a grande percepção de Huxley. O Admirável Mundo Novo. O controle pelo prazer funciona porque mantém as pessoas ocupadas demais para perceberem o que está acontecendo ao seu redor. Quando estamos imersos em distrações, ignoramos questões mais profundas sobre liberdade,
justiça ou o que significa viver uma vida plena. No romance, o entretenimento sancionado pelo Estado desempenhava um papel central. Filmes sensoriais, o consumo de soma e a promiscuidade sexual eram ferramentas cuidadosamente projetadas para manter as massas entretidas e satisfeitas. Mas, em troca desse conforto, os cidadãos sacrificavam sua autonomia e sua capacidade de questionar o sistema que os controlava. Na nossa realidade, a tecnologia assumiu um papel semelhante. Nossos smartphones, redes sociais e serviços de streaming criaram um mundo de distrações incessantes, sempre disponíveis a um toque. E, assim como no mundo fictício de Huxley, essas distrações não apenas capturam nossa atenção, mas também a moldam. Quanto mais somos bombardeados por estímulos, menos tempo temos para refletir e mais nos tornamos dependentes dessas fontes de prazer imediato. Huxley alertou para o perigo de um campo de concentração indolor, onde as pessoas seriam subjugadas não por opressão física, mas por uma avalanche de distrações prazerosas. Em vez de perceberem que sua liberdade foi perdida, as pessoas aceitariam de bom grado sua servidão, acreditando que o conforto e o entretenimento eram uma troca justa. Hoje, vivemos rodeados por exemplos disso. O vício em redes sociais, o uso excessivo de aplicativos de entretenimento e até mesmo a compulsão por consumir notícias rápidas e fragmentadas nos afastam de reflexões mais profundas. Quanto mais nossa atenção é monopolizada por essas distrações, menos questionamos o mundo ao nosso redor. Mas há uma pergunta essencial que precisamos fazer. Até que ponto essas distrações são criadas para atender a uma demanda natural do consumidor? E até que ponto elas são deliberadamente projetadas para nos manter ocupados? Sejam elas intencionais ou não, o resultado é o mesmo. Uma sociedade incapaz de resistir porque está ocupada demais olhando para telas, procurando a próxima dose de prazer imediato. A verdadeira liberdade exige responsabilidade. Ela pede que enfrentemos a incerteza da vida e tomemos decisões difíceis. Mas, muitas vezes, preferimos trocar essa liberdade por conforto. É mais fácil se acomodar em um sistema que oferece prazeres imediatos do que lidar com as dificuldades de pensar por conta própria. Huxley entendeu essa troca como o maior perigo para a humanidade. Em Asterisco Admirável Mundo Novo Asterisco, os cidadãos viviam em um estado de euforia constante, sem a menor noção de que eram escravizados. Não precisavam se preocupar com o futuro, refletir sobre suas escolhas ou questionar o sistema. A vida era simples, confortável e vazia de significado. No mundo real, o conforto imediato muitas vezes se apresenta como uma solução para o caos. Por que lidar com sentimentos difíceis se há uma pílula que promete alívio? Por que questionar o mundo à nossa volta se podemos nos perder em redes sociais ou em horas de entretenimento ininterrupto? Essa busca pelo prazer sem esforço não apenas nos acomoda, mas nos torna dependentes de sistemas que lucram com a nossa distração. O problema não está no uso de tecnologias ou prazeres modernos, mas no preço que pagamos por eles. Quando escolhemos constantemente o caminho mais fácil, aquele que nos poupa da dor e da reflexão, acabamos cedendo a algo muito mais valioso, nossa capacidade de pensar livremente. Uma população que se contenta com distrações e prazeres superficiais não tem as ferramentas necessárias para resistir à manipulação. E é por isso que a liberdade e o conforto raramente coexistem. Como Frederick Douglass escreveu no século XIX, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renunciou a tudo o que o torna humano. Essa frase ecoa em nossos tempos. Se estamos satisfeitos com uma vida de distrações e prazeres simples, podemos estar renunciando àquilo que nos faz humanos, o desejo de entender, questionar e criar algo além de nós mesmos. Essa é a escolha que enfrentamos hoje. Entre a liberdade, com toda a sua complexidade e incerteza, ou o conforto, que nos oferece uma vida fácil, mas vazia. Estamos em um ponto crítico. A escolha entre liberdade e conforto não é apenas uma questão política ou filosófica, é uma questão de sobrevivência humana.
Uma sociedade distraída por prazeres imediatos e conforto excessivo perde a capacidade de questionar, de resistir e, no final, de preservar sua própria humanidade. Huxley imaginou um futuro onde as pessoas abraçariam voluntariamente sua servidão. Não por coerção, mas porque foram ensinadas a amar as correntes que as prendem. Em vez de lutar por algo maior, aceitariam prazeres rápidos e conveniências vazias como substitutos para a liberdade real. Esse futuro não é mais uma simples ficção. Vivemos em um mundo onde a distração é constante e o consumo desenfreado anestesia nossas mentes. Tecnologias que poderiam nos libertar muitas vezes nos prendem, enquanto escolhas fáceis nos afastam do esforço necessário para alcançar algo significativo. Ainda é possível resistir. Isso não significa abrir mão de todo o conforto ou prazer que a vida moderna oferece, mas entender os limites disso. É perceber as amarras que nos prendem sem que notemos e recusar ser guiado por elas. Resistir é um ato de lucidez. É manter a capacidade de pensar por si mesmo, fazer escolhas conscientes e buscar algo que vá além da satisfação momentânea. Como Huxley e Frederick Douglass nos lembram, a servidão prazerosa é uma ameaça silenciosa. Ela não grita, não impõe, ela seduz. E é exatamente por isso que precisamos estar atentos. Porque, no final, não é apenas a liberdade que está em jogo, é a nossa própria humanidade.